Vamos lá, meus amigos, o jogo acabou, mas a gente tá ligeiro aqui, ó. Informação dos nossos amigos do nosso palestra. Eles acabaram de soltar aqui, a gente traz em complemento para vocês para debater também, mas a informação é deles. Jogador do Palmeiras e Abel Ferreira suspenso pelo TJD São Paulo pela confusão lá do Campeonato Paulista. Fica aqui com a gente nesse vídeo para você entender aí os detalhes, né? Naquela segunda partida entre Palmeiras e Corinthians na final do Campeonato Paulista, você viu que teve uma confusão nos momentos finais e estava envolvendo o Memphis Depay, que ele sobe na bola, faz a graça dele e aí gera aquela confusão. E o Palmeiras teve punidos aí nessa confusão. O TJD São Paulo, ele julgou nessa quarta-feira, também conhecido como ontem, a gente está gravando esse vídeo aqui, e o Marcelo Lomba e o Abel Ferreira foram condenados. O Marcelo Lomba, ele teve uma pena fixada aí em 5 partidas de suspensão. Já o Abel Ferreira, que foi por unanimidade, ele teve uma pena que foi fixada em 4 partidas de suspensão e uma pena de multa que foi fixada em R$ 10.000. Já o restante ali que foi julgado foi por absolvição, tá? E até relembrando o caso aqui para vocês, né? Teve uma denúncia, os jogadores e os membros da comissão de Palmeiras e Corinthians eles foram denunciados pelo TJD de São Paulo. E esse julgamento ele estava previsto para o dia 9 de abril, mas ele foi adiado aí por causa dos pedidos dos clubes, tá? Então a gente tem aí os punidos Abel Ferreira e Marcelo Lomba. Você tem alguma informação complementar aí também, né, Orlando? E do Corinthians, os jogadores punidos aí foram José Martínez e o Rodrigo Garro, informação aqui do meu timão, eles só não deram exatamente a quantidade de jogos, mas eu acredito que pelo menos seja a mesma do Lomba, até porque especialmente o José Martínez ali, ele e o Lomba trocaram ali de igual para igual, né? E o Corinthians foi condenado aí para pagar 100 mil de multa, a punição foi imposta aí 100 mil de multa, perdeu um mando de jogo, e também foi multado em outras 2 ocasiões por 50 mil, então somando tudo aí, R$200 mil de multa e mais um mando de jogo. É complicado, né? Porque o que foi feito lá, muita gente falou, não, é futebol raiz, isso, aquilo, sinalizador, para mim, né? Tirando a parte de estouraram a bomba lá na pé do jogador mesmo, eu acho legal festa mesmo, eu acho muito bonito, só que não é possível que só os caras façam tudo. O Palmeiras hoje tem dificuldade para comemorar na rua, né? Os outros times aí fazem qualquer coisa e estavam punidos e os caras podem. Minha única reclamação é ser diferente. Se um pode, todo mundo tem que poder, né? Os caras fizeram sem ter autorização, tem que tomar punição mesmo, e especialmente essa parada aí da bomba no Gustavo Henrique, eu acho que poderia ter aumentado essa punição aí, não só no jogo. E o pessoal tá se perguntando agora, né, cara, essa suspensão é paga no Brasileiro? Como que funciona? Essa suspensão aí, ela só vai ser paga no Paulista do ano que vem. Então, o pessoal que tem essa dúvida, essa suspensão dada aos jogadores do Palmeiras, jogadores do Corinthians, ao que tudo indica, tá? Paulista do ano que vem. Se for seguir aí a regra das punições, só no Paulista do ano que vem. E pior que eu cravei, eu falei para vocês sobre isso aí. Você vai ver, o Corinthians vai jogar bomba no campo, vai acender sinalizador, vai parar o jogo, vai arrumar confusão e vai ganhar um mando de suspensão. Eu cantei essa pedra, eu falei exatamente um mando de suspensão. E os caras vão, eu tenho certeza que eles vão cobrir, sei lá, a Inter de Limeira caiu, né? Vão cobrir contra o time aleatório numa segunda-feira, 8 da noite, sabe? Numa quinta rodada de Paulista. Eu tenho certeza que vai ser isso. Enfim, para eles valeu a pena, né? Quem subiu foi o Capivariano e o Primavera de Indaiatuba. Provavelmente vai ser um desses jogos aí. Então. E a prova, mais uma vez, de fazer as coisas erradas nesse país compensa, né? Não, e o Corinthians tem essa questão, como eu falei, eu fiquei até surpreso que teve uma denúncia, que teve um julgamento, porque assim, direto, né, tem coisas lá, a gente lembra aquela vez que foi atirado acho que foi um cortador de unha no Davis, um negócio absolutamente nojento, né? Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Cortador de unha é uma das coisas mais nojentas que tem pra você jogar em alguém. Primeiro, como que o cara me entra? Bom, já entraram com a cabeça do porco, né? Palmeiras teve ali, digamos, o revés ali com a cabeça de galinha. E assim,
a gente pode ter gente que não gosta disso, tem gente que discorda e tal, mas vamos falar de tamanho, assim. Uma cabeça de galinha é muito mais fácil esconder. A cabeça de porco que o cara entrou, assim, é assustadoramente grande. Eu falei, mano, imagina o tamanho desse porco aí. E é importante lembrar que a cabeça do porco passa assim numa menina que tava ali do lado, que tava ali nas placas ali, cobrindo, jornalista e tal. Se essa cabeça de porco acerta naquela menina ali, velho, eu nem sei o que ia acontecer. Então, a gente vê que ali realmente os caras fazem o que querem e quase sempre a punição é bem branda aí. E quando tem, né? Como eu falei, eu fiquei surpreso até que teve alguma punição, porque geralmente não tem nada. Aí os caras saem como herói. Outro dia eu até não discuti, né? Mas alguém no Twitter falou: pô, já fizeram as coisas também, torcida do Palmeiras. Foi, cara. Se você vê o Palmeiras, inclusive, recentemente teve um caso aí de racismo de um torcedor palmeirense, o cara foi identificado com reconhecimento facial ali no mesmo dia, o cara perdeu várias coisas ali em relação ao Avante e tal, o cara teve o BO na lei mesmo e tal. Agora o Corinthians, o cara fala cagada dessa, o cara ganha seguidor, velho. O cara vira influenciador. Então você vê um pouquinho da diferença das coisas aí. Mas enfim, né? Isso é uma discussão longa, mas que quase nunca acontece as coisas lá, não tem como. E eu tô vendo aqui, né? Fui olhar a opinião do outro lado lá, fui dar uma olhada na opinião do outro lado, porque eles também foram punidos, né? Foi punido aí com, pô, uma perda de mando de campo por 2 jogos, multa que soma 200 mil, enfim. E aí você vai ver a opinião dos caras, é o seguinte: Corinthians é o único clube que é punido no Brasil. Corinthians nunca tem paz, misericórdia. Meu amigo, se vocês fossem ser punidos como deveria ser, como a coisa deveria acontecer, vocês não estavam nem operando no Brasil mais, rapaz. Se a coisa fosse ser punida, se fosse ser aplicada aí do viés financeiro até o viés moral ali, vocês não estavam nem operando mais. Desculpa falar aí, né? Mas se tem uma coisa que aqui no Brasil o pessoal com o Corinthians é benevolente, né, cara? Meu Deus do céu, já era pra estar fechado, né? Quando a gente fala, eu nem quero que feche, porque, pô, é delicioso quando a gente ganha dos caras, é ruim perder, mas é delicioso quando a gente ganha, mas, pô, se você for ver em todas as questões aí do que os caras fazem na parte financeira, na parte ali da torcida, eu canso de falar que muita coisa do Corinthians fica só no discurso de internet, que na prática é outro e é fato. O próprio clube, inclusive, às vezes peca muito em induzir muita coisa aí da torcida. E até falaram, pô, o Corinthians ajudou a pegar o cara lá e tal. Mano, não é que ajudou, tipo, esses caras têm que fazer o mínimo, né? O cara entrou no seu estádio, né? Hoje, o Corinthians não tem reconhecimento facial de 2025, uma arena dos caras não ter reconhecimento facial em 2025, para mim, já mostra um pouquinho da complacência dos caras com um monte de coisa errada que acontece ali. Porque o normal era em diversos momentos aí que acontece muita coisa lá, era já ter esse reconhecimento facial, já reconhecer o cara ali, até pro clube não se ferrar tanto, né? Quer dizer, tanto não, os caras não se ferram, mas quando você identifica o indivíduo, fica muito mais fácil de você trabalhar e se defender, né? De você jogar a culpa no cara, mas os caras nem isso eles fazem, né? Não fazem o básico, que é uma coisa que nem é cara hoje para um clube de futebol, e os caras não fazem o mínimo, o cara quer reclamar dessa punição, entre aspas, aí tá de brincadeira. Aí eu vou te cantar a pedra. O que vai acontecer? Os caras vão recorrer, né? Vão tentar recorrer e vão ter uma mais diminuição da pena se alguma coisa aí não for zerada. E aí ano que vem não acontece nada e ninguém lembra, cara. Não vai acontecer nada. Talvez nem executa a punição e ninguém lembra e segue por isso mesmo. Então, por isso que eu sigo falando aqui para vocês que, bicho, infelizmente, fazer as coisas erradas aqui, se você fazer as coisas certas, você fatalmente vai ser premiado. Mas acho que aqui no Brasil é o único lugar onde você segue fazendo as coisas pelo caminho desviado e você segue sendo bonificado, né? Mas paciência. É isso. Então, deixe seus comentários aí sobre essa punição, sobre essas informações que a gente trouxe aí em relação ao Palmeiras e o Corinthians na final do Paulista. Tem vídeo aí sobre a coletiva do Abel, o nosso pós-jogo que também que é muito legal. E amanhã, provavelmente, a gente está de volta aí para falar mais de Palmeiras e agora virando a chave aí pro Brasileirão, beleza? Deixem sua inscrição no canal, seu comentário é muito importante, seu like. Tamo junto.